Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Amados, eu estou gravando esse vídeo aqui mais por uma questão de desabafo, um pequeno desabafo. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos frágeis, cheios de limitações. Eu nunca deixei de reconhecer isso aqui na TV Caminho Livre. E o fato é que durante muito tempo eu fui bombardeado enquanto membro da Igreja Adventista com a ideia de que quando alguém sai da Igreja Adventista, ele não tem alternativa, ele fica sem rumo, sem eira nem beira, porque ele abandonou uma igreja que detém o conhecimento de toda a verdade. E então, essa pessoa que sai da Igreja Adventista do Sétimo Dia fica perdida porque ele não tem para onde ir. Né? Ele não sabe para onde ir, ele não tem para onde ir. Porque só a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a verdade. Muito bem, isso é semeado, isso é divulgado, isso é expressado. Quem é adventista, quem foi, sabe muito bem que isso é uma verdade. Né? A igreja possui, segundo ela mesma, o monopólio da verdade de Deus. Né? É por isso que ela se auto-enxerga enquanto igreja remanescente, igreja da profecia, igreja de Deus na terra, a única igreja que guarda os mandamentos de Deus. Essas balelas todas são amplamente divulgadas e são amplamente massificadas junto à membresia adventista, de tal modo que isso fique gravado na mente dos incautos, daqueles que não têm familiaridade com a palavra de Deus, daqueles que acham que conhecem a palavra de Deus, mas não a conhecem de modo profundo, de modo cabal, de modo íntegro, de modo adequado, de modo correto. Nós sabemos que tem gente que lê todos os anos a Bíblia, e eu mesmo conheci um irmão, que é dentro da Igreja Adventista, que lia a Bíblia todo ano. Mas, coitado, ele era uma pessoa que sabia recitar alguns versículos de cor, sabia onde estavam determinadas passagens da Bíblia, mas não conhecia nada de evangelho. Então não adianta você conhecer a Bíblia toda, de capa a capa, sem saber definir o que é evangelho, o que é graça, o que é salvação. Isso é uma coisa normal dentro da Igreja Adventista. Né? As pessoas estão lá e elas são manipuladas, elas são controladas, elas são chantageadas, ameaçadas, no sentido de crerem que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus e que tudo aquilo que a liderança da igreja expressa, fala e afirma é a verdade bíblica incontestável, inquestionável, irretorquível, não é? Eu confesso a vocês que de vez em quando eu perco a paciência com alguns imbecilóides que se manifestam aqui no YouTube. Eu sou falho, sou humano, né? E às vezes eu só pego numa vertente, numa condição emocional frágil. E para isso eu devo pedir perdão a você, né? Olha, eu confesso a você que a vontade de me expressar às vezes é muita, é tamanha, a vontade de responder alguém é muita, é tamanha. E eu confesso também que eu já tive opositores de nível aqui, tá? É verdade. Eu já tive alguns opositores de muita competência intelectual aqui na igreja, no YouTube, da Igreja Adventista. Alguns professores de teologia, né? Algumas figuras proeminentes do mundo adventista aqui no Brasil. Então, eu confesso a vocês que eu já tive alguns opositores de nível aqui, né? E às vezes tem alguns imbecilóides, alguns mentecaptos que me fazem perder a paciência. Por quê? Porque me acusam de algo que eu não disse. Olha, eu já sou bem grandinho para admitir, primeiro, que eu não sou perfeito, que eu sou pecador, que eu sou falho, né, que às vezes eu cometo atos falhos aqui, né, na gravação dos vídeos, porque eu não sou direcionado por nenhum teleprompter, eu não tenho um texto pronto. Né? Às vezes eu cometo atos falhos, às vezes não, frequentemente eu cometo atos falhos. Isto posto, eu quero dizer para vocês que eu sou homem o suficiente e cristão o suficiente para admitir quando eu erro.
né? O YouTube não oferece nenhum tipo de recurso para a gente editar alguma coisa que a gente fale errado, que a gente expresse de modo errado aqui, né? Então eu costumo fazer isso num vídeo seguinte, num vídeo posterior, né? Sempre que eu erro, sempre que eu reviso um material que eu publico, eu gosto de fazer algumas observações em relação a alguns erros que eu cometi. Mas, olha, alguém dizer para mim que eu afirmei num dos meus vídeos, ou em boa parte deles, que a lei de Deus caducou, isso é de uma mentira tão deslavada, né? Isso evidencia uma desonestidade tão grande por parte dessa pessoa, e isso me deixa desgostoso, né? Alguém interpretar mal algo que eu afirme aqui é uma coisa, isso é possível de acontecer, né? É natural que aconteça. Agora, alguém colocar na minha boca palavras que eu não disse, isso é desonestidade, né? Isso é mentira. E mentira a gente sabe de quem procede, é do diabo, né? Então, esses que vêm aqui no YouTube dizer que eu disse o que eu nunca disse, são filhos do diabo, são seguidores do demônio, né? E eles estão lá dentro da Igreja Adventista. Agora, vale ressaltar uma coisa. Sempre reconheci que dentro da Igreja Adventista há filhos de Deus. Há boas pessoas, pessoas maravilhosas, pessoas equilibradas, pessoas cultas, pessoas educadas, né? Pessoas com muita sabedoria, sabe? Nunca deixei de reconhecer isso aqui. Mas, ao mesmo tempo em que eu reconheço isso, eu reconheço também, até por uma questão de experiência própria, porque, afinal de contas, eu estive lá há 26 anos, que a Igreja Adventista é pródiga em produzir mentes debilitadas, mentes fracas, mentes frágeis, no quesito palavra de Deus, pessoas desequilibradas, pessoas ignorantes da palavra, pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a palavra de Deus, pessoas que são alimentadas com clichês, com frases prontas dentro da Igreja Adventista. A Igreja Adventista é a única que guarda os mandamentos de Deus. A Igreja Adventista é a Igreja da profecia. A Igreja Adventista é isso. A Igreja Adventista é aquilo, né? A Igreja Adventista é a única que possui o espírito de profecia, né? Enfim, essas bobagens, essas tolices. A Igreja Adventista é pródiga em produzir esse tipo de gente maluca, de gente boba, de gente inconsequente, de gente ignorante da palavra de Deus, de iletrados bíblicos. Ele é pródiga em produzir esse tipo de gente. Os próprios pastores sabem do que eu estou falando. Os próprios pastores da Igreja Adventista, muitos deles não têm paciência com essa categoria de gente, não. Entendeu? Eu não falo isso aqui, não é para ofender a Adventista do sétimo dia, não, porque eu estou reconhecendo que dentro da igreja tem gente boa. Tem gente de nível lá dentro, de bom nível intelectual, de bom nível educacional, de bom nível cultural, pessoas inteligentes, não é? Eu nunca deixei de reconhecer isso, certo? Agora, a minha questão aqui, gente, veja bem, mais uma vez eu tenho que repetir isso. E eu acho que nunca vou parar de repetir isso, né? A minha questão aqui é teológica, não é comportamental. Eu não fico aqui debatendo pecados pessoais, pecados íntimos de ninguém, porque eu sou pecador também, o meu teto é de vidro, Deus não me chamou para desempenhar uma missão desse naipe. Isso é coisa do diabo, né? O meu negócio aqui é discutir teologia. Esse é o meu negócio aqui, certo? Então, quando eu encontro pessoas que têm um certo nível cultural, intelectual, um bom conhecimento teológico para discutir comigo, eu até ouço, eu até leio, eu até paro para prestar atenção no que essas pessoas dizem, para saber se eu estou errado, e se eu estiver errado, onde é que eu posso me corrigir. Porque ninguém, veja bem, do ponto de vista horizontal, do ponto de vista humano, ninguém é dono da verdade. Deus é a verdade, Ele é o dono da verdade. Pronto, e acabou. Assunto encerrado, né? No âmbito terreno, nessa dimensão aqui, não há ninguém que possa se auto-intitular, e eu, quando digo ninguém, eu falo de ninguém até do ponto de vista institucional, não há ninguém que possa dizer o seguinte: nós somos os donos da verdade, nós temos toda a verdade, o Espírito Santo nos revelou toda a verdade. Isso é uma hipocrisia, isso é uma bobagem, isso é uma ignorância, né? Isso é prepotência, isso é arrogância, né? Isso é arrogância, sabe? Muitas pessoas têm me perguntado aqui na TV Caminho Livre o seguinte: então qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é a igreja invisível de Deus.
A igreja verdadeira são aqueles que Deus conhece, segundo o que ele diz na palavra, em 2 Timóteo, vale a pena a gente ler agora, porque eu estou fazendo uma espécie de desabafo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, onde Deus diz o seguinte aqui na sua palavra: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa é a igreja verdadeira de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Jesus disse em São Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Essa é a igreja de Deus. Do ponto de vista institucional, sistemático, organizacional, não existe igreja verdadeira. Não existe igreja verdadeira. A igreja verdadeira é invisível do ponto de vista das instituições, do ponto de vista das marcas, das grifes, das placas religiosas. A igreja de Deus é invisível. Deus conhece aqueles que lhe pertencem e que, no entanto, estão dentro de todas as igrejas consideradas cristãs, inclusive dentro da igreja adventista. Há gente de Deus lá dentro. Nunca deixei de reconhecer isso. Agora, mais uma vez, quando alguém atribui a mim algo que eu não disse, que eu nunca afirmei aqui, isso é proveniente da boca do diabo. Isso é proveniente da boca do demônio. Né? Porque eu sou muito grandinho e já aprendi, né, por experiência própria, na minha relação com Deus, o seguinte: olha, você não é dono da verdade, você não sabe tudo, tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não tem capacidade para discutir. Né? E tanto é verdade que eu já disse isso aqui várias vezes, tem assuntos, né, que eu não discuto aqui na TV Caminho Livre. Não é porque eu não quero, não, é porque eu não os conheço. Eu não os estudei. Então, imagine eu tomando a palavra, fazendo vocês perderem o tempo precioso de vocês, discutindo um assunto que eu não estudei. Que beleza, hein? Que maravilha, não é? Eu fazer vocês perderem um tempo discutindo um assunto que eu não estudei. Né? Eu posso ser pego na curva. Mesmo discutindo assuntos que eu estudo há mais de 30 anos, há mais de 30 longos anos, eu já recebo objeções. Né? Agora, eu quero exaltar aqui a coragem desses que vieram aqui para o YouTube me refutar. Esses pelo menos têm coragem. Deram as suas caras à tapa. Né? Vieram aqui me objetar. Né? Eu tiro o chapéu para esse tipo de gente. Né? Embora eu não concorde com eles, embora eu não concorde com as suas objeções, que para mim continuam sendo muito frágeis, fracas, antibíblicas, antigraça, anti-evangélicas. Né? Muitas objeções com as quais eu estou acostumado a lidar com elas há mais de 30 anos dentro da igreja adventista. Né? Então, veja bem, mas eu respeito essas pessoas que vêm aqui para o YouTube, né, que criam um canal para me objetar. Essas pessoas têm coragem, essas pessoas têm a sua decência, elas estão aqui defendendo aquilo no qual elas creem. Agora, uns filhos de Satanás que vêm aqui atribuir a mim coisa que eu não disse, aí não dá, né? Aí é difícil demais. E quando pega a gente num período de baixa do ponto de vista emocional, aí é difícil, né? Então eu quero pedir perdão a você que me viu discutindo com algum imbecilóide aí no YouTube, algum mentecapto, né? Algum ignorante da palavra de Deus, me perdoe. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, né? Mas é difícil, né? É difícil quando você é acusado de algo que você não fez. Né? Me acusem daquilo que eu fiz, ainda que vocês não estejam com a verdade, ainda que vocês não estejam a razão, né? Mas me acusem daquilo que eu possa ter feito, né? Por conta de uma má interpretação da parte de vocês, mas não queiram atribuir a mim algo que eu não disse. Aí é difícil suportar. Mas olha, eu quero encerrar esse vídeo convidando você para assistir aos vídeos que nós temos apresentado sobre Romanos. Romanos é um livro espetacular, é um livro que produz transformações, é um dos livros mais amados de toda a Bíblia, e por que não dizer um dos livros mais difíceis, é um livro de difícil compreensão para muita gente. Então nós estamos aqui, veja bem, com muita humildade, procurando expor com liberdade, né, aquilo que o apóstolo Paulo quis transmitir, não só para a igreja de Roma, bem como para nós, seus leitores, que o leríamos 2000 anos depois.
Então, é uma bênção ter esse privilégio de poder avaliar, analisar, discutir, expor o livro de Romanos com liberdade, com muita liberdade, sem estar circunscrito a algum determinado preconceito teológico pertencente a alguma denominação dessas que existem aí, certo? Assista aos vídeos, aos nossos vídeos que nós temos publicado aqui sobre o livro de Romanos. No próximo vídeo que eu publicar aqui, nós discutiremos Romanos capítulo 5. Já discutimos 4 capítulos, os primeiros 4 capítulos de Romanos. E agora nós vamos entrar no capítulo 5 de Romanos, que é, sem dúvida nenhuma, o capítulo mais importante do livro de Romanos, tá? Para você ter uma ideia disso. O capítulo 5 da Epístola de Romanos é o capítulo mais importante da Epístola aos Romanos. E é esse capítulo que eu estou me preparando para avaliar e discutir com vocês em breve, tá? Eu já mostrei aqui, especialmente para aqueles que colocarem em xeque a minha autoridade para discutir Romanos. O interessante é isso, né? Geralmente quem coloca a minha autoridade para discutir aqui a palavra de Deus em xeque são aqueles que não têm nenhuma proposta em oposição à minha, né? No sentido de discutirem livremente a palavra de Deus, né? Esses que vêm colocar em xeque a minha autoridade para discutir Romanos aqui, eles não fizeram nada com relação a isso. Mas se pelo menos tivessem procurado discutir Romanos de forma livre, de forma expositiva, analisando capítulo por capítulo, versículo por versículo, que é o que eu tenho procurado fazer aqui, eu até que respeitaria, tiraria o chapéu para essas pessoas ainda que eu não concordasse com elas. Mas o interessante é que essas pessoas que colocam em xeque a minha autoridade para discutir Romanos são justamente essas que não fazem nada. Fazem nada para discutir a palavra de Deus, muito menos um livro tão importante como Romanos, né? Eu mostrei aqui alguns livros que me servem de fonte para que eu possa expor os meus comentários de Romanos aqui. Eu não estou sozinho, eu estou acompanhado de bons homens de Deus, grandes teólogos de todos os tempos. E isso é bom, né, para calar a boca daqueles incautos, daqueles infelizes instrumentos de Satanás que querem aqui me colocar para baixo, pensando que com isso eles vão me desestimular a continuar o meu ministério aqui na TV Caminho Livre. Quem me chamou para esta obra foi Deus, e só Deus pode me tirar desse ministério, tá bom? Que Deus abençoe você que acompanha o nosso canal com o coração aberto, disposto a conhecer a verdade de forma livre, conforme a palavra de Deus assim o expressa, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.